Bem-vindos a mais uma história emocionante no nosso canal. Antes de começar, já deixa o seu like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum romance que vai aquecer seu coração. E aproveita para comentar de onde você está nos ouvindo, porque a nossa comunidade é feita de pessoas apaixonadas por boas histórias espalhadas pelo mundo todo. Agora, feche os olhos. Respire fundo e embarque comigo nessa viagem inesquecível para a Itália. Esta é a história de Isabela Monteiro, uma jovem brasileira que descobre que, às vezes, o amor verdadeiro pode nascer das circunstâncias mais improváveis. Esta é a história de um casamento por conveniência que acabou se tornando algo muito maior. Isabela Monteiro nasceu em Belo Horizonte, mas desde criança tinha uma ligação especial com a Itália. A avó materna, Dona Carmela, havia emigrado de Nápoles para o Brasil nos anos 50, trazendo na mala apenas algumas roupas, uma imagem de Nossa Senhora e uma vontade inabalável de construir uma vida melhor. Com o tempo, Carmela abriu uma pequena padaria no bairro de Santa Teresa, onde Isabela passou a infância ajudando a enrolar pães de queijo e a ouvir histórias sobre a terra distante. Sempre que a avó falava da Itália, seus olhos brilhavam como se falasse de um lugar mágico, cheio de cores, cheiros e amores. Foi essa paixão que fez Isabela estudar gastronomia e, mais tarde, viajar sozinha para a Itália, em busca de suas raízes. A vida, no entanto, nem sempre segue os planos. Quando Dona Carmela faleceu, deixou para Isabela uma surpresa inesperada. Em seu testamento, a avó revelava que ainda possuía uma casa em Sorrento, uma antiga residência de família herdada dos pais, que permanecera intacta durante décadas. Era uma vila encantadora à beira do mar, com paredes cobertas de buganvílias cor-de-rosa e uma vista deslumbrante para o Golfo de Nápoles. Mas havia uma condição. Isabela só herdaria a casa se estivesse casada até seu próximo aniversário de 28 anos. Se permanecesse solteira, a propriedade passaria para um primo distante na Itália, alguém que ela nunca conhecera. Quando leu aquelas palavras, Isabela quase deixou o testamento cair das mãos. Casada, a avó tão romântica e ao mesmo tempo tão prática, deixara um desafio impossível. Isabela tinha apenas 6 meses até o aniversário, e naquele momento não tinha namorado, nem sequer um pretendente em vista. Pior, tinha acabado de terminar um relacionamento desastroso com um chefe de cozinha que roubara não só suas receitas, mas também sua confiança nos homens. Apesar disso, ela não queria desistir da casa. Aquela vila em Sorrento não era apenas uma herança, era um pedaço da alma de sua família. O lugar onde sua avó nascera, onde provavelmente vivera os primeiros amores, onde ainda ecoavam as histórias contadas entre fornadas de pão. Isabela sabia que precisava encontrar uma solução, mesmo que fosse improvável. Foi então que entrou em cena Lorenzo Bianchi, italiano de nascimento, mas criado entre Roma e Florença. Lorenzo era advogado especializado em heranças e propriedades familiares. Tinha 35 anos, cabelo negro sempre um pouco despenteado e um charme natural que parecia irritar Isabela desde o primeiro encontro. Ele era o responsável legal pela casa em Sorrento e fora designado para cuidar da transferência da propriedade. Quando se conheceram em um café de Roma, Isabela já estava nervosa, mas Lorenzo, com seu ar de quem sabia tudo, conseguiu deixá-la ainda mais desconfortável. Senhorina Monteiro, eu li o testamento, disse ele abrindo uma pasta de couro. A senhora Carmela foi muito clara. Para herdar a casa, você precisa estar casada até a data especificada. Isso é ridículo, respondeu Isabela, cruzando os braços. Quem coloca uma condição dessas em um testamento? Lorenzo ergueu as sobrancelhas como quem vê um caso curioso. Italianos antigos, senhorina. Para eles, família era tudo. Talvez sua avó quisesse garantir que a casa continuasse sendo um lar de verdade, e não apenas uma propriedade esquecida. Isabela suspirou. Mas eu não tenho ninguém. Nem namorado, nem noivo, nada.
Lorenzo inclinou-se para a frente, o olhar brilhando de uma forma que misturava desafio e malícia. Então talvez precise encontrar alguém. O rápido. Ela o olhou desconfiada. Você está sugerindo que eu case por conveniência? Estou sugerindo que você decida o que é mais importante, amor ou herança, disse ele dando de ombros. Às vezes os dois não andam juntos. Isabela bufou, mas as palavras dele ficaram ecoando em sua mente. Naquela noite, deitada no pequeno apartamento alugado em Trastevere, Isabela encarou o teto e se perguntou como resolveria aquele impasse. Casar-se apenas por obrigação parecia absurdo, mas perder a casa da avó era uma dor ainda maior. Foi então que uma ideia meio louca começou a surgir, e quanto mais pensava, mais inevitável parecia. No dia seguinte, voltou ao escritório de Lorenzo. Ele estava sentado atrás da mesa, revisando papéis, quando ela entrou decidida. Eu tenho uma proposta, disse Isabela sem rodeios. Lorenzo ergueu os olhos, intrigado. Estou ouvindo. Ela respirou fundo. Você... Case-se comigo. O silêncio que se seguiu foi quase cômico. Lorenzo arregalou os olhos, depois soltou uma risada baixa, como se tivesse certeza de que ela estava brincando. Você está falando sério? Completamente, respondeu Isabela, cruzando os braços. Você conhece o caso. É advogado. Não tem nada a perder. Ele a observou por alguns segundos, como se tentasse decifrar até onde ia aquela loucura. Finalmente, recostou-se na cadeira, cruzando as mãos atrás da cabeça. Senhorina, você é corajosa, eu admito. Mas porque eu... Isabela corou levemente, mas manteve o olhar firme. Porque você é o único homem em quem posso confiar. Pelo menos nesse assunto. Lorenzo arqueou uma sobrancelha. Confiar? Você mal me conhece. Exato, disse ela. Isso significa que você não tem poder para me magoar como os outros tiveram. Ele ficou em silêncio por um instante, avaliando-a. Depois, inclinou-se para a frente. Muito bem, senhorina Monteiro. Se é um casamento de conveniência que você quer, talvez possamos chegar a um acordo. Lorenzo tamborilou os dedos na mesa. O olhar escuro avaliava cada traço do rosto de Isabela. Finalmente ele soltou um suspiro e balançou a cabeça. Você é insana, mas talvez eu goste dessa sua insanidade. Isabela arqueou uma sobrancelha. Isso é um sim? Ele sorriu de lado. Isso é um talvez. Preciso pensar. Afinal, o casamento não é apenas assinar um papel. Ela bufou impaciente. Claro que é. No nosso caso é exatamente isso. Um papel, um contrato, um acordo. Lorenzo se levantou da cadeira e foi até a janela do escritório. Do 10º andar, Roma se estendia diante deles, caótica e magnífica. E se alguém descobrir que é de mentira? Perguntou ele, ainda olhando para a cidade. Ninguém vai descobrir. Disse Isabela firme. Não se você colaborar. Ele a encarou de novo, avaliando não só a proposta, mas também a mulher diante dele. Isabela não era do tipo que chamava a atenção à primeira vista, mas havia algo magnético nela, uma determinação misturada com vulnerabilidade. E de algum jeito, Lorenzo sentiu que aquilo não seria tão simples quanto parecia. Está bem, disse por fim. Mas se formos fazer isso, precisa ser convincente. Isabela arregalou os olhos. Convincente? Sim, você vai ter que me aturar em jantares, festas, encontros de família. Vai ter que segurar a minha mão em público. Vai ter que sorrir quando alguém fizer perguntas inconvenientes. Ela corou. Eu consigo. Veremos, murmurou Lorenzo, já imaginando as complicações que viriam. 2 dias depois, estavam em Sorrento, diante da casa que Isabela tanto sonhava em herdar. Era mais bonita do que ela imaginara. Paredes caiadas de branco, janelas azuis, buganvílias desabando como cascatas coloridas e o mar cintilando ao fundo. Isabela sentiu o coração apertar. É perfeita. Lorenzo a observou em silêncio. Naquele instante, viu que para ela aquilo não era sobre dinheiro, mas sobre memória, sobre raízes, sobre amor. E algo dentro dele se mexeu, embora tentasse ignorar. Então, senhora esposa de mentira,
disse ele com um sorriso irônico. Está pronta para começar a encenação? Ela riu nervosa. Pronta não é a palavra certa. Mas vou tentar. A notícia do casamento correu rápido entre os conhecidos de Lorenzo. Na pequena comunidade de Sorrento, todos ficaram chocados ao descobrir que o advogado meticuloso e workaholic havia se casado de repente com uma brasileira. E foi assim que Isabela se viu convidada para o primeiro grande teste. Um jantar com a família Bianchi. O jantar foi tudo menos tranquilo. A mãe de Lorenzo, Dona Francesca, uma senhora elegante com olhos de águia, observava Isabela como se pudesse decifrar seus segredos. O irmão mais velho, Matteo, fazia perguntas constrangedoras o tempo todo. E como vocês se conheceram? Foi amor à primeira vista? Isabela engasgou com o vinho. Lorenzo rapidamente interveio. Foi em um café de Roma. Ela pediu um cappuccino horrível e eu a salvei. Horrível? Isabela retrucou sem pensar. Você que é snob demais para reconhecer um bom cappuccino. Matteo riu alto. Ah, então já brigavam desde o começo. É típico. Os melhores casamentos nascem assim. Isabela corou e Lorenzo apertou discretamente sua mão debaixo da mesa. Um gesto pequeno, mas que fez seu coração disparar. Os dias foram se transformando em semanas. O contrato dizia que precisariam manter a farsa até o aniversário de Isabela, quando a casa seria oficialmente passada para o nome dela, mas a convivência foi se tornando estranhamente confortável. Lorenzo descobriu que Isabela tinha um riso fácil, quase infantil, quando estava relaxada. Descobriu também que ela cozinhava como ninguém e que o cheiro de pão fresco pela manhã o fazia sentir algo que não experimentava há muito tempo. Laronto e Isabela, por sua vez, descobriu que o advogado frio tinha um lado gentil. Ele levava café para ela sem que pedisse, ajeitava o casaco em seus ombros quando fazia frio e a ouvia com paciência quando ela falava da avó. A fronteira entre o contrato e o coração começou a borrar. Mas nem tudo era simples. Certa noite, em uma festa de gala organizada por investidores da construtora local, Isabela se viu cercada por olhares desconfiados. Uma senhora comentou alto demais. É claro que essa brasileira está atrás do dinheiro dele. Isabela sentiu o rosto arder. Mas antes que respondesse, Lorenzo envolveu sua cintura e falou firme. Com licença. Senhora, mas Isabela não precisa do meu dinheiro. Ela tem algo que nenhum de nós aqui tem. Ela tem alma. A sala inteira ficou em silêncio. E naquele instante, Isabela percebeu que Lorenzo não estava mais apenas representando. Os dias em Sorrento se transformaram em uma dança estranha entre realidade e mentira. A cada manhã, Isabela acordava lembrando que tudo era um contrato. Mas a cada noite, ao olhar para Lorenzo na varanda, com um copo de vinho na mão e o mar cintilando ao fundo, sentia que estava vivendo algo real demais para ser fingimento. Eles brigavam quase sempre. Por bobagens, pela forma como ela espalhava livros pela sala, pelo jeito metódico com que ele organizava a cozinha, pela mania dela de cantar alto enquanto cozinhava, pelo hábito dele de trabalhar até tarde, batendo no teclado como se fosse uma guerra. Mas, de alguma forma, cada briga terminava em risos ou em silêncios confortáveis. Certa tarde, estavam arrumando a casa para receber alguns vizinhos. Isabela tentou pendurar um quadro torto na sala. Lorenzo passou e, sem dizer uma palavra, endireitou o quadro com precisão cirúrgica. Ela cruzou os braços, indignada. Você precisa sempre corrigir tudo? Ele deu de ombros. Alguém tem que salvar essa casa da sua falta de simetria. Ela pegou a almofada mais próxima e o acertou com ela. Lorenzo fingiu ofensa. E assim começou uma guerra de travesseiros que terminou com os dois deitados no chão, rindo até perder o fôlego. O problema era que, quando Isabela parava de rir, percebia o quanto estava próxima dele. O calor do corpo, o olhar intenso, a respiração acelerada. Ela desviava primeiro sempre, e Lorenzo nunca insistia. Mas ambos sabiam que algo crescia entre eles, mesmo que tentassem negar.
A comunidade de Sorrento, claro, adorava comentar. No mercado, as senhoras sussurravam sobre o casal improvável. No café da praça, os amigos de Lorenzo faziam piadas discretas. E em cada ocasião social, eles precisavam atuar como marido e mulher perfeitos. De mãos dadas, sorrisos ensaiados, beijos rápidos, para não levantar suspeita. Mas a cada vez que seus lábios se tocavam, mesmo que de leve, o teatro parecia perigoso demais. Porque não era só atuação. Uma noite, depois de um jantar com a família, Isabela entrou no quarto irritada. Não suporto quando sua mãe me olha como se eu fosse uma impostora. Lorenzo a seguiu. Você precisa entender, ela é assim com todos. Até comigo. Isabela girou nos calcanhares. Mas comigo é pior. Ela sabe que não sou daqui, que não faço parte desse mundo. Ele a encarou firme. Você faz parte sim. Mais do que imagina. O silêncio caiu entre eles, denso. Lorenzo deu um passo à frente. Isabela, sem perceber, não recuou. E foi nesse espaço pequeno, carregado de tensão, que ele finalmente a beijou de verdade. Não um beijo de encenação, não um gesto calculado para convencer os outros, mas um beijo cheio de urgência, desejo e verdade. Isabela sentiu o mundo girar. Quando ele se afastou, ela ficou sem ar. Isso não estava no contrato. Lorenzo sorriu, quase triste. Algumas coisas não podem ser escritas em contrato. Nos dias seguintes, a relação ficou ainda mais complicada. Agora, cada toque parecia ter duplo significado. Cada olhar carregava perguntas não ditas. Cada gesto simples, segurar a porta, ajeitar uma mecha de cabelo, preparar café, parecia um sinal de algo maior. Mas nenhum dos dois tinha coragem de falar, até que o inevitável aconteceu. No aniversário de Isabela, quando finalmente herdaria a casa, Lorenzo preparou uma festa surpresa. Amigos, vizinhos, música italiana, vinho, flores. Quando Isabela entrou no jardim iluminado por luzes penduradas, ficou sem palavras. Lorenzo caminhou até ela, oferecendo uma taça. Feliz aniversário, senhora. Ela riu emocionada. Você não precisava fazer nada disso. Ele a olhou profundamente. Precisava sim. Porque hoje você ganhou a casa da sua avó. Mas eu queria que também lembrasse do dia em que ganhou outra coisa. Ela franziu o senho. O quê? Lorenzo respirou fundo. De repente, todas as máscaras caíram. O meu coração. Isabela congelou. O jardim inteiro parecia em silêncio, como se o mundo esperasse pela resposta dela. Ela tentou rir, mas as lágrimas vieram antes. Você sabe que isso não estava no contrato. Ele assentiu. Eu sei, mas contratos terminam. O que sinto por você não vai terminar. Então, diante de todos, ele se ajoelhou. Tirou uma pequena caixa do bolso. Dentro, um anel simples, delicado, mas brilhando sob as luzes. Isabela, eu entrei nesse casamento por conveniência, mas me apaixonei por você todos os dias. Pelos seus risos, pelas suas birras, pela sua coragem. Eu não quero que isso seja de mentira. Quer casar comigo de verdade? Isabela cobriu a boca com as mãos, rindo e chorando ao mesmo tempo. Você é louco, Lorenzo Bianchi. Ele sorriu esperançoso. Louco por você. Ela respirou fundo, olhou para a casa iluminada, para as pessoas sorrindo, para o homem ajoelhado diante dela. E então disse, sim, sim, 1000 vezes sim. O jardim explodiu em aplausos e música. Lorenzo a puxou para um beijo longo, apaixonado, enquanto a festa seguia ao redor deles. E pela primeira vez em muito tempo, Isabela sentiu que tinha encontrado não apenas um lar, mas um amor verdadeiro. E assim termina a nossa história de hoje. Agora é a sua vez. Que tema você quer ouvir no próximo romance? Deixe sua sugestão nos comentários e conte também de onde você está nos ouvindo. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui tem vídeo novo todos os dias. Até amanhã, que o amor siga guiando a sua jornada.